Agradecer ao Vasco por estar abrindo as portas. Acho que foi o momento certo para voltar para o Brasil. Como é seu nome? Júlio. Júlio, o que aconteceu ali no grito de gol? Eu fui gritar gol, o dente caiu, mano. Ó, que beleza. Você acredita numa parada dessa, mano? E ó, Cazé, nosso time só tem anão na frente, mano. Pelo amor de Deus, mano. O Juninho, mano, pelo amor de Deus, o Juninho é um anão, filho. Ó. Mas ele sofreu um pênalti, pô. Ah, mas também o cara quase pisou em cima dele, irmão. Não é que o cara pisou em cima dele, irmão. Mostra o dente de novo que eles Aí, Cazé. Pelo amor de beleza, Deus. hein? Cazé, paga um dentista aí, irmão. Isso é uma pintura. Olha que lindo. O animal aqui, ó. Caraca, mano. Olha que carro lindo, gente. Você tá louco. Olha o interior. Mano. Lindo demais, hein? Lindo demais. Pode esperar um time muito organizado, muito determinado, comprometido com a instituição, para a gente representar muito bem essa camisa, essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro. Enquanto houver coração infantil, o Vasco será imortal. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, estão ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Boa noite para vocês que nos acompanham de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, de outros países, outros planetas. Sejam todos muito bem-vindos. Logo de cara peço para você, deixe seu like, se inscreva e compartilhe também o link do nosso vídeo. Valeu, galera? Olha só, sem muita delonga, né? Vamos às manchetes do nosso conteúdo de hoje, algumas situações que aconteceram nesse sabadão aí, dia 4 de janeiro de 2025, em relação ao nosso Vasco da Gama. Tivemos aí o jogo treino entre Volta Redonda e Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa. O Vasco perdeu, a gente vai falar sobre isso. O goleiro Daniel Fusato, que já está no Rio de Janeiro, é bacalhau. O goleirão já chegou aqui no Rio de Janeiro. A gente vai abrir aspas para o nosso novo goleiro. Vamos falar também, é claro, sobre a situação do zagueiro Murilo. Ventilado? Será? É cavadinha? É fofoquinha? Não sei. Vou falar sobre isso com vocês também. O zagueiro Murilo do Palmeiras, bom jogador. Vamos falar sobre o outro zagueiro, que é o Sami, que se encontra no América do México, cria do Flamengo, com passagem pela Udinese. A gente vai falar sobre essa situação também, é claro, né? Não, América não, perdão. Tá no Tigres, né? Lá no México, agora sim. Uma correção ontem, né? No nosso conteúdo à noite, eu falei que o Vasco estava negociando com o Maurício do Internacional, né? Eu confundi, tá, gente? O Maurício joga no Palmeiras, não tem nada a ver mais. O Vasco está negociando com o Wanderson. É porque o Maurício fazia dupla de ataque com o Wanderson. Aí às vezes eu confundia um e outro, né? Mas não tem nada a ver não, o Vasco nada a ver com o Maurício, tá? Só corrigindo, o Vasco tá negociando, é com o Wanderson, tá, meus amigos? Aí vamos falar também, é claro, sobre a situação aí do nosso ex-preparador de goleiro que deixou o Vasco, né? Vamos falar sobre o zagueiro Lucas Oliveira e de uma história aí envolvendo o Rony, né? Isso mesmo, atacante alviverde, tá, gente? Então, meus amigos, olha só, entre essas situações, né? Claro, eu vou falar também sobre a Copinha, né? O Vasco estreou hoje também, empatou um jogo bem feio, diga-se de passagem, né? Então bora lá, vem comigo que tá começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é isso aí, né? Boa noite para vocês nesse sabadão, dia 4 de janeiro de 2025. Já logo de cara, então, dando início ao nosso conteúdo, quero começar falando com vocês sobre o Vasco que entrou em campo hoje pelo futebol profissional, o nosso time que já se prepara para a estreia do Campeonato Carioca no próximo sábado, dia 11 de janeiro, e também, é claro, da nossa equipe sub-20, né, que estreamos também na Copinha Juniores, na Copinha São Paulo, o Vasco que estreou com empate. Então, começando pelo profissional, né, que foi o jogo que aconteceu na manhã desse sábado no CT Moacir Barbosa, diante a equipe do Volta Redonda. O treinador não é o Fábio Carille, só para deixar bem claro, tem gente aí já falando que a Fábio Carille já começou mal, não sei o que, nada a ver com ele, é o treinador da base que está treinando aí
esse time que se apresentou antes. Não é o nosso elenco principal também, não é, longe disso ali. Para vocês terem noção, os caras mais conhecidos que estão nesse time que perdeu pro Volta Redonda, que tomou essa chineladinha.com pro Volta Redonda, é Zé Gabriel, é Deluca, né? É essa rapaziada aí que não se firmou no Vasco, que estavam emprestados e voltaram. O restante são jogadores do Sub-20, tá? Mas ainda assim, Sub-15, Sub-20, Sub-23, profissional, misto, não interessa. Com todo o respeito ao Volta Redonda Futebol Clube, time aqui do sul do estado do Rio de Janeiro, da região do Vale do Paraíba, vizinho da minha cidade aqui, Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, né? Volta Redonda, todo o respeito à equipe do Volta Redonda, aos torcedores do Volta Redonda, aos nossos amigos, meus amigos que eu tenho em Volta Redonda, parentes que eu tenho em Volta Redonda, mas assim, é uma vergonha o Vasco da Gama perder para o Volta Redonda no CT Moacir Barbosa, e não foi por 1-0, 2-1, aquela coisa, não, foi uma chineladinha mesmo, 3-0 dentro de casa. Calma, não foi em São Januário, não teve torcida, foi no CT Moacir Barbosa, mas é casa, né? Porque quantas vezes que o Volta Redonda joga nesse campo lá do CT Moacir Barbosa na vida? Praticamente nunca, né? E quantas vezes os nossos jogadores jogam no CT Moacir Barbosa? Sempre, estão treinando lá todo santo dia, né? Então, assim, ficou feio pro Vasco, né? É uma vergonha sim. Tá? Não quero saber se são jogadores sub-23, sub-20, se são jogadores que estão voltando de empréstimo e coisa e tal. Ficou feio. Ficou muito feio pro Vasco, já pegou mal logo no início. Tá? O lado positivo é que não vale nada, não valia nem um copo d'água. Né? Não tá valendo nem uma Coca-Cola de 2 litros. Sabe quando você tá no tempo do colégio? Aí você marca aquele time contra, aquela rivalidade entre uma turma e outra. Time de society, time de futsal ali, time da sala de aula, de classe. Você fecha ali sua rapaziada contra outra rapaziada, que é a rivalidade, valendo Coca-Cola de 2 litros. Pois bem, ali ainda pega fogo porque vale alguma coisa, né? Nesse jogo de hoje pela manhã não valia nada. Não valia nem para o ímpar. Mas o Vasco tomou uma chinelada.com do Volta Redonda. Ficou ruim. É claro, o Volta Redonda veio, né, inteirão. Com o time que vai aí jogar o Campeonato Carioca. Volta Redonda que subiu, né, de divisão no Campeonato Brasileiro, vem fazendo um bom trabalho. Eles não têm nada com isso. Papel deles mesmo. Parabéns pro Volta Redonda. Agora ficou feio pro Vasco. Já deu uma sinalizada aí que, olha, a gente vai começar o Carioca com esses jogadores aí. Diante o Nova Iguaçu, que foi finalista, né? O Nova Iguaçu vice-campeão aí carioca no ano passado, né? Perdeu ali a final pro Urubu. Meus amigos, sinceramente, o negócio aí tá estreito, viu? Tá estreito. Estrear diante o Nova Iguaçu com esse time aí que tomou essa pauladinha aí pro Volta Redonda. Ficou difícil a gente fazer qualquer previsão, né, torcedor? Então, olha só. O Vasco joga no próximo sábado, dia 11, 4h30 da tarde, em São Januário, diante o Nova Iguaçu. O mando de campo é do Nova Iguaçu. A gente sabe que a TV Globo fez uma pressão muito grande para esse jogo ser transferido para São Januário, um apelo muito grande. O Nova Iguaçu entrou em acordo com a diretoria do Vasco, então o jogo vai acontecer em São Januário, mas não é mando de campo do Vasco. Esse jogo aí, no próximo sábado, dia 11, 4h30 da tarde, é a estreia do nosso Vasco no Campeonato Carioca. Ainda se tratando do Campeonato Carioca, o Vasco enfrenta o Madureira na 4ª rodada, mas o jogo não vai acontecer aqui no Rio. Esse jogo sim é com o mando de campo do Vasco, mas não vai acontecer em São Januário. E sim lá na Arena Manaus, né? Lá na Arena Amazônia, em Manaus, tá? Para ficar bem claro, então, Vasco e Madureira vai acontecer em Manaus, tá? Fica então o registro. Agora se tratando da Copinha São Paulo Juniores, né? Nosso Vasco estreou diante a equipe do 15 de Piracicaba. O Vasco começou logo no início vencendo, abriu o placar ali com um gol de pênalti. Aí eu confesso a vocês que eu falei, agora é uma questão de tempo ali pro time, né? Pá daqui, pá dali, troca passe, não sei o que, achar o segundo gol e encaminhar uma vitória, né? Já na estreia da Copinha São Paulo. Rapaziada, o Vasco me leva um empate do 15 de Piracicaba. Um jogo muito pobre tecnicamente. Um jogo muito feio, um gramado horroroso. Fica aqui a crítica para a Federação Paulista.
para os organizadores, para os clubes, para a CBF, para quem participa da organização disso aí, eu acho que é a Federação Paulista mesmo. Fica a crítica, porque assim, se você quer fazer uma competição que você pega times do Brasil inteiro, pô, legal, bacana. Só que aí o que acontece? O The New York Times acompanha essa competição, o L'Equipe da França acompanha essa competição, o Sky Sports da Inglaterra acompanha essa competição, né? Jornais italianos, jornais espanhóis, o mundo inteiro acompanhando a competição. E aí você coloca o jogo num sábado à tarde, transmissão da Cazé TV, aquela coisa toda bacana, com aquele gramado horroroso. Não dá. Não dá. Era nítido. Um jogador fazia um passe de 15 metros, 10 metros, a bola ia quicando. A bola ia quicando até o outro jogador. Até o outro jogador dominar, era um frio na barriga. E o medo dele errar o domínio. E quando era recuo pro goleiro, então, dava mais frio na barriga ainda, né? Aquele morrinho artilheiro ali quebra o goleiro erra o chute, sei lá. Então, assim, o Vasco jogou muito mal. Uma partida muito pobre tecnicamente falando. Tá? Tem muito que evoluir se quiser sonhar com alguma coisa. A gente vê um Palmeiras muito forte, a gente vê um Corinthians todo ano muito forte, o Santos que tem uma base legal, um São Paulo, né? A gente vê aí o próprio Urubu também que tem uma base aí bem coesa, o Fluminense, e o Vasco aí, né? Já fez aí, não é papelão, mas deixou muito a desejar logo na estreia da Copinha São Paulo, e fica a crítica também em relação ao gramado para a organização da Copinha, tá? Porque não tem condições. Jogar um bom futebol tem que ter um bom gramado, né? Não dá. Gente, agora se tratando aí de outra situação, é do zagueiro Murilo, tá? Ele que é jogador do Palmeiras, titular absoluto ao lado de Gustavo Gomes na temporada do ano passado, com a camisa do Alviverde, do Verdão, né? O time da Leila Pereira, da Crefisa, aquela coisa toda. E aí é o seguinte, segundo na torcida vascaínos, o Léo Lacerda, eu acho que ele fez uma escola maneirinha mesmo com o Mário Coelho, né? Não, na boa, não, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, rapaziada. Porque o Léo Lacerda coloca tanto jogador no Vasco, né? E aí o Vasco teria consultado a situação do Murilo junto ao Palmeiras. Pô, se for verdade, parabéns pro Léo Pereira aí pelo furo de reportagem, pela informação, mas vamos ser bem sinceros, né, torcedor? Vamos ser bem sinceros aqui, na boa mesmo, na boa, de verdade. O jogador não vai sair do Palmeiras, gente. O Palmeiras não vai facilitar pro Vasco chegar lá e pegar um cara que é titular do time deles, pegar um cara que, pô, simplesmente pedra 90 ali do treinador do Palmeiras, né? Então os caras não vão liberar. Vamos ser bem sinceros. Então, assim, ainda que tenha consultado, não faz sentido. E eu acredito que não. Mas vamos aguardar. Fica para vocês o registro. Outra situação, meus amigos, agora se tratando aí do mercado da bola também, é do zagueiro Samir, tá? Isso mesmo, Samir, ele que é brasileiro, tem 30 anos, 1,88 m de estatura, joga com o pé esquerdo, faz a função de zagueiro e, se for necessário, também lateral esquerdo, mas a função primária é de zagueiro, tá, meus amigos? Olha só, o Samir, segundo lá a galera do Alô Turma, né, o Flávio Dias, né, o Flávio Dias, né, segundo lá o Flávio Dias do Alô Turma, do Atenção Salgadinhos, quer dizer, do Atenção Vascaínos, né, o Vasco teria aí iniciado, né, as negociações, abrindo negociações com o jogador. Só para a gente relembrar aqui, fazer um remember, né, o Vasco já sondou esse jogador no mercado da bola no ano passado, tá, gente? Já a 777, esse jogador já foi especulado aqui quando era da gestão da 777. Não é novidade o nome do Samir sendo especulado aqui no Vasco, só para ficar o registro para vocês, tá? Outra situação que eu quero deixar claro para vocês aqui, que ele é um jogador que está sendo avaliado por 2 milhões de euros, né? Então, 13 milhões de reais praticamente é o valor de mercado do Samir. Ele que tem contrato com o Tigres do México até 2026, tá? E é o seguinte,
Em 2024 entrou em campo em apenas 6 jogos, isso mesmo, foram só 6 jogos com a camisa do Tigres em 2024. Vendo algumas pessoas falar que ele só jogou um jogo, coisa e tal. Eu andei pesquisando, fiz o levantamento dos dados do jogador em diferentes sites aí de scout de atletas, tá? E o Samir jogou 6 jogos em 2024, que é muito pouco. Não estou fazendo questão do número não, porque tem gente falando que só jogou um jogo, não. Mas o último jogo dele, se eu não me engano, acho que foi no meio do ano passado. Tá? Então assim, é complicado, ele não é mau jogador, ele tem qualidade, tem boa estatura, é veloz. A especialidade dele é bola no chão, tá? Ali na bola no chão ele tem um ótimo bote no 1 contra 1, né? E outra coisa, né? Ele conseguiu ser titular na Udinese durante um longo período, jogou bastante, e todo mundo sabe que a especialidade do futebol italiano é a defesa. Então, para ele conseguir se firmar na Udinese lá na Itália não é fácil, mas ele vem numa decente na sua carreira, ele vem numa, né? Tem a crescente, tem ali, né? Momento de queda. Ele vem no momento de queda da sua carreira, não está ali conseguindo desempenhar seu bom futebol. E o Vasco então teria aí aberto negociações com esse jogador. Com a camisa do Flamengo foram 68 jogos, ele que é cria do nosso rival, 1 gol e 1 assistência. Depois ele jogou no Watford da Inglaterra, tá, meus amigos? Foram 19 jogos. Ele jogou também aí no... jogou também no Verona, tá? Jogou também aí na Udinese. Na Udinese foram 147 jogos, 6 gols e 4 assistências. E no Tigres do México são 74 partidas, 3 gols e 2 assistências. Então a gente vê que é um jogador aí. No Verona também ele fez gol, viu, gente? Foram 3 gols, 3 jogos na verdade, 1 gol só. Só 3 jogos e 1 gol. Mas enfim, ele é um jogador que ele faz gols, né? Seja no Flamengo, seja no Verona, na Udinese, no Tigre. Ele só não fez gol no Watford, da Inglaterra. Mas ele vem em baixa, né? Em 2023, ele jogou 31 jogos. Jogou até que uma média mais ou menos. Já em 2024, ele quase não jogou. Teve uma lesãozinha muscular, uma coisa ou outra no início da temporada. Depois não jogou mais por opção técnica mesmo. Tá? Pode ser que o Vasco consiga alguma coisa porque ele não é titular lá no Tigre do México. Pode ser. Não vejo com maus olhos, na minha humilde opinião, eu acho ele de uma prateleira acima do Lucas Freitas e do Lucas Oliveira. Também não é aquele, meu Deus, que zagueiro que cheire fácil. Mas tem 30 anos ainda, dá para extrair muita coisa dele. Tem velocidade, tem boa estatura. Né? E futebol é assim, às vezes dá certo aqui, não dá certo ali, né? Não sei, é complicado, não dá muito para saber, né? Não dá muito para saber. Às vezes também ele só se deu muito bem lá na Udinese, depois, né, bateu a realidade, né? Vamos ter que aguardar. Fato é então que, segundo a galera lá do Alô Turma, o Vasco teria aí aberto negociações com o zagueiro Sami, só para ficar o registro para vocês a título de informação, tá, meus amigos? Olha só. Antes de eu falar com vocês aqui do Rony, né? O Rony do Palmeiras. Antes de eu falar também do Lucas Oliveira e entre situações do mercado da bola, vamos falar de um jogador que já aterrissou aqui no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional do Galeão. Tô falando aí do nosso novo goleiro Daniel Fuzato, né? Ele que chega com um contrato de 2 anos para vestir a camisa do Vasco da Gama até 2027. O Vasco que vai ficar com 75% dos direitos econômicos do jogador. Ele que estava jogando no futebol espanhol com a camisa do Eibar. Tem gente falando assim, nunca vi esse goleiro, ele é ruim, ninguém quer, por isso que chegou no Vasco, e não sei o que, não sei o que lá. Galera, olha só a título de informação, vocês podem tirar suas próprias conclusões. Daniel Fuzato, ele é cria do Palmeiras, tá? Ele é cria da base do Palmeiras. Ele só não se firmou aqui. Por que ele não jogou no Palmeiras então, já que ele é bom goleiro? Pelo mesmo fato do Léo Jardim. Léo Jardim começou no Grêmio, mas tinha um cara, um monstro chamado Marcelo Groi lá, que não dava vaga para ninguém. Léo Jardim teve que tentar a sorte na Europa e deu certo lá.
O Daniel Fusato, a mesma coisa. Tinha um cara lá, simplesmente nada mais, nada menos, chamado Fernando Praz, e outro cara depois chamado Jailson. 2 grandes goleiros da história do Palmeiras, né? Inclusive aqui no Vasco, o Fernando Praz também fez história, levantou a Copa do Brasil, vice-campeão do Campeonato Brasileiro, né? Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro naquele acesso com o Carlos Alberto, Coutinho, Elton, enfim. Então, era difícil do Daniel Fusato tomar a vaga do Praz no Palmeiras, simples assim. O que aconteceu? O Fusato, depois disso, ele foi jogar na Roma, isso mesmo, lá na Itália. Foi jogar na Roma, o mesmo clube que lá no início contratou o Alisson, do Internacional. Né? Aí o Daniel Fusato teve uma boa passagem pela Roma e estava agora no Eibar. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira em algumas ocasiões, para jogos amistosos. Então a gente observa que é um goleiro que tem o seu valor. Tá? Pelo que eu já vi do jogador, o estilo dele lembra o Rafael do São Paulo. Lembra. Cada goleiro tem o seu jeito de jogar. A qualidade, coisa e tal. Tá? Eu acho que vai ser uma boa pro Vasco. Tá? Goleiro novo ainda. O Vasco ficou com 75% dos direitos econômicos dele. Né? E ele chegou aqui no Rio, né? Em entrevista ali ao Jonathan Santos, né? A rapaziada do BTB Esportes. Um abraço para a rapaziada do BTB Esportes. Em entrevista também ao nosso Lucas Pedrosa, né, vascaíno, que trabalha no SBT Rio, que tem também um canal aqui no YouTube. Ele falou, né, que quando ele recebeu soube do interesse do Vasco, ele não poderia deixar passar essa. Então a gente fica lisonjeado, né? Tomara então que ele dê certo, que ele dê o máximo de si com a camisa do nosso Vasco, né? E tomara que o Léo Jardim arrebente no gol do Vasco aí, para ser convocado algumas vezes, para quem sabe o Daniel Fusato ganhar a oportunidade. Tomara que o Vasco, Léo Jardim, jogue muito, o Vasco faça uma venda histórica de um goleiro para a Europa daqui a um tempo e o Fusato assuma a titularidade. Tem o Felipe Gabriel, que é um goleiro muito promissor, 17 anos, grandalhão, mais de 1,90 de estatura, tem reflexo, é fininho, grandão, né? Bom na bola rasteira, bom na bola aérea, bom na saída de bola com o pé, com a mão, né? Enfim, o Vasco está bem servido de goleiro. Né? Se a gente há uns 2, 3 anos atrás a gente andou passando alguns pesadelos com goleiros aqui, né? O Vanderlei que andou falhando muito, né? O Batman, né? Agora esqueci o nome dele lá, que jogou a Série B com a camisa do Vasco, né? Ele que ajudou o Vasco a subir, mas andou dando alguns sustos também, né? O Vasco passou ali, o Fernando Miguel também, que falhou algumas vezes e coisa e tal. Hoje o Vasco eu acho que está bem servido. Temos o Léo Jardim, na minha opinião, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Foi garfado naquele prêmio Paia Bola de Prata lá. Deram a bola de prata pro John. Nada a ver, nada a ver. Eu não sei que critério é esse que você pega o goleiro que mais fez defesa difícil no campeonato e não deixa ele como o melhor goleiro do campeonato. Não dá para entender. Não sei que critério é esse, mas tudo bem. Né? Então a gente está bem servido aí. Léo Jardim, né? Daniel Fusato e o Felipe Gabriel. Então acompanha aí a sonora, né? do Fusato aí. Como eu já mencionei, ele que falou ao BTB Esportes, falou também ao Lucas Pedrosa, que eu já volto. Estou muito feliz, acho que é um momento importante para mim e para minha família também. Agradecer ao Vasco por estar abrindo as portas, acho que foi o momento certo para voltar para o Brasil. Como eu tinha falado antes, tinha pulado essa etapa, né, de ter saído muito cedo e estou muito feliz de estar retornando. Eu acho que foi o que falou mais alto para a gente tomar essa decisão, né? Quando o Vasco, a gente soube do interesse do Vasco, a gente não podia deixar passar. Eu acho que é um passo importante na minha carreira também. Acho que vai ser muito importante para mim estar perto da minha família nesse momento. E estou muito feliz com o retorno. Bom, é isso aí, né? Então é bacana, né? A gente vê um rapaz bastante humilde, com vontade de jogar bola, com muito respeito pela instituição do Vasco da Gama. Seja muito bem-vindo, Daniel Fusato, ao nosso clube de regatas Vasco da Gama. Eu, como torcedor, eu acho que eu posso falar em nome dos torcedores do Vasco aqui no meu canal. Todo respeito à rapaziada que nos acompanha, aos vascaínos. Daniel Fusato, para você nos representar, treina todos os dias como se fosse uma final de Copa do Mundo. Sempre que você entrar no jogo, respira fundo, escuta a torcida do Vasco cantar,
com fé no Pai, que vai dar tudo certo. Dá o seu melhor dentro de campo, honra a nossa camisa, que você vai ter o apoio da torcida do Vasco. Bem-vindo, então, ao Gigante da Colina, tá? Então, meus amigos, bem-vindo, né, o nosso goleiro, nosso novo goleiro Daniel Fusato aí. Mais uma vez, não é hora de criticar, nem ele, nem Lucas Freitas, nem Lucas Oliveira, não é hora de criticar ninguém, nem Carille, é hora de a gente apoiar os nossos jogadores. Tá? Às vezes eu faço uma crítica pontual aqui ou ali com o Pedrinho e com o Marcelo Santana em relação a contratações. Quando eu faço críticas não é em relação à administração, que até agora, ao meu ver, está fazendo o que tem que ser feito, buscando pagar as dívidas, né, trazendo patrocínios para o clube, levando adiante a questão do potencial construtivo para a reforma de São Januário, fazendo todos os trâmites com bastante diligência em relação à venda da Vasco SAF. Então, quanto a isso, eu não tenho que reclamar do Pedrinho, até agora, pelo menos, né? Em relação ali a bater de frente com a 777, com a EQEP, o arbitral, toda aquela situação. A minha crítica é pontual, né? Diante o Pedrinho e o Marcelo Santana, em relação a ir ao mercado da bola. Mas aos jogadores eu não tenho nenhuma crítica, esses que estão chegando no Vasco, sejam todos bem-vindos. Né, vamos apoiar cada um atleta, ou até mesmo o próprio treinador e a sua comissão técnica que chegaram ou que estão chegando aqui no nosso Vasco da Gama. Falando em chegada, falando em comissão técnica, né, tem um preparador de goleiro que deixou o Vasco da Gama. Isso mesmo, o Matheus Famer deixou o nosso Vasco, ele que começou a carreira dele lá no Cruzeiro, né, de Belo Horizonte, foi preparador em 2022 do Cruzeiro, quando o Cruzeiro foi campeão da Série B, quando o Vasco também subiu, né, naquela ocasião. Depois o Vasco contratou ele, o Matheus Famer, para ele ser aí auxiliar de preparador de goleiro. Depois ele foi promovido a preparador de goleiros aqui no Vasco, onde trabalhou aí até a temporada passada, e agora é oficial, ele está deixando o nosso Vasco para ir vestir a camisa do Grêmio, né? Isso mesmo, virou a casaca, né? Matheus Famer deixou o Vasco e vai ser preparador de goleiros do Grêmio, tá, gente? Só para ficar o registro. Agora, se tratando aí de mercado da bola, a gente sabe que o Vasco busca por contratações, a gente já tem como sacramentado a contratação do zagueiro Lucas Freitas, de 23, vai fazer 24 anos agora em fevereiro. Temos também a contratação do Lucas Oliveira, a gente tomou conhecimento através do GE. Globo que só faltam os exames médicos para o Vasco anunciar a contratação do Lucas Oliveira em oficial. Tem também a contratação do Tietê por trâmites legais, também burocracia e coisa boba. Mas o Tietê é bacalhau, também faltando pouco para ser anunciado como jogador do Gigante da Colina, né? A contratação também do goleiro Daniel Fusato, que já chegou ao Rio de Janeiro, já assinou o contrato desde ontem, que a gente tomou conhecimento, né? Ou antes, enfim, a gente tomou conhecimento ontem que ele já assinou o contrato. Então o Vasco acertou com esses 4 jogadores, só para resumir de novo aqui: Lucas Freitas, Lucas Oliveira, esses 2 zagueiros, Tietê, meio-campista, e o goleiro Daniel Fusato. Um ponto muito interessante nessas 4 contratações, que é uma ressalva positiva em relação à nossa diretoria, é de que o Vasco não gastou nenhum centavo para trazer todos esses jogadores. Chegaram todos a custo zero, em término de contrato ali, com vínculo terminando. O Vasco chegou lá na boa e trouxe, né? Poderia ter contratado também o Joaquim Lavega, se não fosse a língua grande de alguém que trabalha no Vasco, que sempre deixa vazar as coisas, a mídia vazou. O nosso papel aqui é falar, o problema é quem vaza isso lá dentro do Vasco, né? E acabou atrapalhando, o menino acabou indo jogar no Fluminense. Mas independentemente disso, 4 contratações chegando no Vasco a custo zero, não vejo com maus olhos. Agora, a gente espera que além desses 4, é claro, também chegou aí o treinador Fábio Carille, 3 membros da sua comissão técnica permanente que acompanham ele aonde ele vai trabalhar. Além desses profissionais que chegaram no Vasco, a gente aguarda agora de um zagueiro mais consolidado, né? Um jogador de uma prateleira um pouco mais acima, aquele zagueiro para colocar um medo, né, no ataque dos adversários, né, quando forem enfrentar o Vasco. Então alguns nomes vêm sendo ventilados, vêm sendo pipocados no dia a dia do nosso Gigante, como por exemplo do paraguaio Fabián Balbuena,
que está jogando lá no Lokomotiv Moscou da Rússia. O Vasco estaria negociando com ele, é uma negociação um pouco mais difícil, ele recebe em euro, ganha bem, coisa e tal, tem 32 anos, já trabalhou com o Carille, jogou no Corinthians, naquele Corinthians que é onde o Carille conseguiu ter muito êxito em seu trabalho, conhece também ali o João Vitor, conhece o Lucas Piton, seria uma boa se o Balbuena chegasse no Vasco, né? Então vamos ter que aguardar. Em paralelo ao Balbuena, como eu trouxe para vocês no início do vídeo, lá segundo a turma do Alô Turma, do Flá Dias, né? Flávio Dias, o Vasco teria então iniciado negociação com o zagueiro Samir, de 30 anos, cria da base do nosso rival Flamengo, ele que está no Tigres do México, pouco jogou no ano passado. Vamos aguardar também essa situação. Tem o nome de Pedro Henrique sendo ventilado. Eu acho um pouco mais difícil, porque supostamente, quando eu falo supostamente é porque a informação não é minha, não tem como provar, tá, gente? Supostamente, o Vasco teria oferecido 1 milhão de euros mais o Léo Pelé em troca do Pedro Henrique para o Bragantino. E o Bragantino teria, então, supostamente recusado. Se isso for verdade, agora que o Léo Pelé já foi vendido para o Atlético Paranaense, fica ainda mais difícil, porque o Vasco teria que colocar mais dinheiro na mesa ou envolver outro jogador numa troca, a não ser que seja um jogador que interesse ao grupo Red Bull Bragantino. Vamos ter que aguardar, mas eu particularmente não sei se está tão fácil assim essa negociação, mas há quem diga que existe negócio, existe ali conversas entre Vasco e Bragantino. Vamos ter que aguardar. Pedro Henrique tem passagem para o Corinthians, Internacional, né? Se eu não me engano, acho que pelo Atlético Paranaense também, né? E agora também aí no Bragantino. Além desses zagueiros aí que a gente falou, né? Samir, Balbuena e Pedro Henrique, a gente sabe que o Vasco também está negociando a contratação do atacante Wanderson, né? Do Internacional, ele que pertence ao Krasnodar da Rússia. O Vasco estaria tentando ali amarrar uma transação junto ao Inter. O Inter que está dando um fôlego para sua folha salarial. O Inter que teve um prejuízo de mais de 90 milhões de reais no ano passado por conta das catástrofes lá no Sul, mais de 40 milhões de reais nas suas receitas no vermelho ali em déficit, né? Fecharam o balanço de 2024. Então o Inter está tentando ali equiparar as suas finanças. Com isso, o Vasco então estaria entrando na jogada, tentando a contratação do atacante Wanderson, de 30 anos. Lembrando que o Inter deve ainda 50% do valor da compra ao Krasnodar, um pouco mais de 12 milhões e meio de reais ao clube russo, né? A gente não sabe como que o Vasco estaria então tentando amarrar a contratação do atacante Wanderson, que eu vejo com muito bons olhos. Acho que chegaria para cair como uma luva no nosso elenco para jogar ao lado do Verratti, de Adson, do próprio David, do menino GB, né? Até se o Ryan ficar no Vasco, enfim, é uma boa ali o Wanderson, né? Vamos ter que aguardar também. Então, essas são as contratações que o Vasco vem buscando aí no mercado. Aí a gente tomou conhecimento na noite de hoje, através do site do UOL, aqui mesmo na internet, o veículo UOL, na página de esportes, né? O veículo UOL está afirmando que vários clubes do futebol brasileiro teriam aí consultado, teriam um interesse na contratação do atacante Rony, ele mesmo, do Palmeiras, ex-Atlético Paranaense, jogador aí de finais de Libertadores, jogador aí, né, bastante veloz, é aquele jogador operário, né? Não é aquele primor técnico, não é aquele cara, né, para matar no peito, dar aquela caneta, aquela coisa toda, dar aquela assistência, né, dar aquela trivela, aquela rosca na bola. Não é isso, mas é um jogador muito aguerrido. Entra em campo limpinho, sai com a camisa toda suja, o calção sujo, porque ele corre, ele se doa, dá carrinho, volta para marcar, acredita até a última bola, e é por isso que ele tem qualidade no elenco do Palmeiras, por isso que ele tem valor lá para o treinador Abel Ferreira, porque ele é um jogador que corre até a última bola, até o último lance do último minuto do jogo, né? Então, por isso, observem a lista de times que eu vou falar para vocês que teriam consultado, né, que teriam interesse na contratação do atacante Rony, segundo o veículo UOL. Bora lá. Vasco, Bahia, Cruzeiro, Fluminense, Santos e Atlético Paranaense. Isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 clubes da elite do futebol brasileiro teriam interesse na contratação do Rony. Tá? 6 clubes. Isso aí é que foram atrás, que consultaram. Com certeza outros clubes também gostariam de tê-lo em seu plantel. Olha, gente, numa boa, o Rony seria excelente no Vasco. Tá? No meu time de videogame, eu colocaria outros atacantes. Mas para a realidade do Vasco hoje, com o Carille,
O Vasco que tem tudo para ter uma defesa mais consistente esse ano, uma transição de bola mais rápida, com 2, 3, 4 toques apenas, chegar lá no ataque, com um meio campo de qualidade, com Jair, Paulinho, Coutinho, Opaê, né? O Verratti ali na frente, o Rony, gente, para jogar, para fazer um lado de campo, para fazer dupla com o Verratti ou substituir o Verratti, o homem jogaria nas 3 posições do ataque do Vasco hoje, nesse atual elenco, né? Imaginem só o Rony e Wanderson, né? Aí já é sonhar muito, né? Não sei, tem que aguardar. Por que eu tô falando isso? Porque o Palmeiras fechou com o Paulinho, né? E o Vasco vai pegar um dinheiro alto aí do Palmeiras. Algo em torno de 13 a 15 milhões de reais do Palmeiras. No Palmeiras não, né? Do Galo, né? Vai que o Vasco liga para lá pro Palmeiras. Ô, Leila, então o Galo vai repassar um dinheiro para nós aí da transação envolvendo o Paulinho aí. Então vamos botar o Rony nesse rolo aí. Quanto vocês querem de volta aí? Pode ser ou não. Segundo o UOL, né? Vasco, Bahia, Cruzeiro, Fluminense, Santos e Galo Mineiro teriam interesse em Rony. E vou falar para vocês, eu acho que só no Cruzeiro que talvez não desse tanto espaço para ele, até porque o Dudu, né, que já fez dupla com ele de ataque no Palmeiras, está agora no Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o Gabriel Barbosa, né, tem o Caio Jorge, tem o Dudu. Talvez no Cruzeiro não. Mas olha, no Santos ele cairia bem. No Fluminense ele cairia bem, tomara que não vá pro Fluminense. No Bahia, então, com aquele menino lá de um lado lá, Luciano Rodrigues de um lado, né? O Rony do outro. Olha o problema que vira o ataque do Bahia, hein? Mais aquele meio-campo encardido que tem o Bahia, Cauli, Everton Ribeiro, sabe como é? Complicado, hein? Tomara que não vá pro Bahia. No Galo Mineiro, seria meio que uma troca, né? Para fazer a posição que o Paulinho fazia ao lado do Hulk, né? E aqui no Vasco é o que eu falei para vocês, ele jogaria nas 3 posições, ou para substituir o Verratti, ou pela direita, ou pela esquerda, ou para fazer dupla com o Verratti. Mas não tem nada em oficial, tá? É só aí consulta segundo o UOL. E aí, torcedor, o que vocês acham se o Vasco tivesse interesse realmente e fosse atrás do Rony do Palmeiras? Se tem dinheiro para trazer ou não, isso já é uma outra história. Só quero saber a sua opinião, se cairia bem com a camisa do Vasco ou não. Galera, então basicamente é isso que eu tinha para vocês de informação nessa noite de sábado do nosso gigante da colina, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Lembrando que amanhã, nesse domingão, a gente se vê novamente com apenas um vídeo, né? Sábado e domingo a gente faz apenas um vídeo. Sábado que vem, que o Vasco joga, eu vou trazer 2 vídeos para vocês, tá? Vou trazer o Madruga Vasco, que é aquele vídeo que aparece pela manhã. Talvez o Madruga Vasco pinte um pouco mais tarde, 7, 8 da manhã. Por quê? Pra gente pegar mais informações de sábado, tá? Mas depois do jogo, 6h30 o jogo acaba, ali pelas 8 horas, então eu devo brotar aqui no sábado que vem, fazendo um pós-jogo aqui, né, e as informações do nosso Vasco na estreia do Campeonato Carioca. Mas amanhã, nesse domingão, ainda assim, um vídeo, né, aqui no nosso canal. Aí na segunda-feira a gente volta à rotina normal com 2 vídeos. Madruga Vasco, de manhãzinha cedinho, entre 5 e 5h30 da manhã no máximo, né, e o nosso Expresso News no fim da tarde ou para ali, para parte da noite, 8, 9, 10, 11 da noite, enfim, de acordo com a demanda das informações, tá bom, meus amigos? Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!